Irmãos, portanto, meus irmãos, gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, meus irmãos. Apocalipse, capítulo de número 3, nós leremos, meus irmãos, dos versículos de número 7 ao versículo de número 13, como está aí em nosso boletim. Assim diz, então, a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, Pai, tendo agora, Pai, nós lido a Tua palavra, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Amém. Que o Senhor abra o nosso coração e as nossas mentes, Pai, para entender a Sua palavra, Pai, que possamos sair daqui prontos para praticá-la. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, com o perdão dos pecados. Amém. Amém. Os irmãos, nós já tivemos aqui, em outras oportunidades, o privilégio de aprendermos a respeito dessas cartas que o próprio Senhor Jesus ele dirige por intermédio do seu servo João às igrejas ali do Apocalipse ou da Ásia Menor, onde região hoje conhecida como a atual Turquia. E nós vimos, meus irmãos, que muito da situação de cada uma daquelas igrejas ali tinha a ver e tinha uma profunda relação com a cidade da qual aquelas igrejas ali se encontravam. E, portanto, para nós aprendermos a respeito dessa carta dirigida à igreja de Filadélfia, nós precisamos também entender algo a respeito da cidade chamada de Filadélfia. E eu trouxe aqui dois aspectos a respeito da cidade de Filadélfia. O primeiro, meus irmãos, é que essa cidade conhecida na época como Filadélfia, ela era conhecida pela sua localização estratégica privilegiada. Essa cidade, meus irmãos, ela se localizava no meio de uma importante rota comercial. Rota essa que ligava a Ásia à Europa. E essa cidade, ela fora fundada ali, nesse local, no meio dessa rota comercial, exatamente com o objetivo de espalhar a cultura grega, helênica ali para o Oriente. É interessante que essa cidade ela era conhecida na época como uma cidade de portas abertas, uma cidade missionária da cultura grega. E é interessante que no texto que nós lemos, Jesus ele falará exatamente sobre uma porta aberta colocada diante daquela igreja. De certa forma, aquela igreja também foi uma igreja de portas abertas, que serviu como uma igreja missionária do Evangelho para o mundo. Uma segunda característica interessante dessa cidade é que essa cidade de Filadélfia era conhecida também por sua grande insegurança e instabilidade. Isso porque era muito comum na época, segundo aí os estudiosos, a ocorrência frequente de terremotos naquela cidade. E a população daquela cidade, eles viviam em constante reconstrução de suas casas, à medida que os terremotos, por vezes, aconteciam naquela cidade. Quando não, ficavam construindo e reconstruindo as suas casas e construções ali, por hora, eles também se mudavam para o campo, por exemplo, ou para outras cidades.
Era uma cidade, portanto, que não trazia segurança, não trazia firmeza, pelo contrário, trazia apenas instabilidade, tribulação e sofrimento para os moradores daquela cidade e também para a igreja que se localizava ali naquela cidade. Mas o ponto, meus irmãos, interessante é que essa igreja de Filadélfia, ela não sofria apenas com os terremotos da cidade de Filadélfia. Do ponto de vista espiritual, aquela igreja era marcada também pela tribulação, pelo sofrimento e especialmente, como veremos nessa carta, pela perseguição dos judeus ali de Filadélfia. Mas o ponto é que, a despeito da perseguição dos judeus, a despeito da instabilidade da cidade, a despeito de tudo isso, a despeito de ela ser considerada, essa igreja, uma igreja de pouca força, como o Senhor falará a respeito dela, a respeito da sua fraqueza, a despeito de tudo isso, aquela igreja foi uma igreja fiel, foi uma igreja perseverante. Tanto é que das 7 cartas que o Senhor Jesus dirige às igrejas, apenas essa igreja, juntamente com Esmirna, que recebe apenas elogios do Senhor Jesus e nenhuma crítica do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, a carta dirigida aqui à igreja de Filadélfia nos ensina exatamente a respeito da fidelidade em meio à fraqueza. Nos ensina que é Deus em sua força quem nos faz vitoriosos. Nos ensina que o que Deus nos chama, meus irmãos, não é ao sucesso, a sermos grandes, mas sim a fidelidade. E, portanto, para nós aprendermos a respeito dessas coisas, meus irmãos, eu convido os irmãos a acompanharem comigo, portanto, a partir do verso de número 7, do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Vamos à leitura, meus irmãos? O texto diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O texto começa, meus irmãos, como nas outras cartas também, com Jesus se dirigindo ao anjo da igreja de Filadélfia. Nós já vimos, meus irmãos, aqui que esse anjo de cada igreja aqui é uma referência à liderança, ao pastor daquela igreja e daquelas igrejas ali no contexto. Para esse anjo, para esse pastor e para essa igreja, portanto, Jesus diz assim: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. É interessante que Jesus também sempre se apresenta com algumas características. E a primeira que ele se apresenta aqui é como aquele que é o santo. É interessante que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus é frequentemente tratado como o santo. No Antigo Testamento, o Senhor Deus era tratado como o santo de Israel. E no Novo Testamento nós vemos o próprio Senhor Jesus também sendo tratado, não só pelos seus discípulos, mas como também pelos próprios demônios, como o santo de Deus. Lá, por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 24, vai dizer assim, os demônios falando a Jesus: Bem sei quem és, o santo de Deus. E lá em João capítulo 6, versículo 69, diz: E nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. A ideia aqui, portanto, meus irmãos, ao se referir a si mesmo como o santo, Jesus está fazendo aqui, ressaltando aqui a sua própria divindade como o Filho de Deus. Nós veremos mais à frente como isso é importante no contexto ali dos judeus, a época que se diziam, se afirmavam como os únicos filhos de Deus. Jesus está fazendo, portanto, referência a ele como o verdadeiro, o legítimo Filho de Deus. Essa é a ideia. A segunda característica que Jesus se refere aqui a si mesmo é como o verdadeiro. Essa palavra verdadeiro aqui, meus irmãos, pode ser entendido com 2 sentidos ou significados também distintos. O primeiro sentido, a ideia aqui é de autêntico, a ideia de genuíno, a ideia daquilo que é real em oposição àquilo que é falso. Como veremos, meus irmãos, mais à frente, aquela igreja estava sendo ali perturbada ali por judeus, né, que se afirmavam ali os verdadeiros filhos de Deus. E a ideia aqui, portanto, meus irmãos, é que eles, ao afirmarem isso, estavam, na verdade, se fazendo de mentirosos e falsos, uma vez que nós veremos que eles estavam perseguindo a igreja de Deus, sendo um instrumento de Satanás. A ideia, portanto, é que é o Senhor Jesus o legítimo, o verdadeiro, e por isso ele se chama de o verdadeiro, o autêntico, o genuíno
Filho de Deus. O segundo sentido dessa palavra aqui, meus irmãos, verdadeiro, é a ideia daquele que é fiel, daquele que é confiável. No Antigo Testamento, o Senhor Deus também era conhecido como aquele que mantém a sua fidelidade para sempre. Lá no Salmo de número 146, fala sobre o Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e que mantém para sempre a sua fidelidade. Verdadeiro que, portanto, meus irmãos, traz a ideia, faz uma referência à fidelidade pactual de Deus, a fidelidade de Deus ao seu pacto, a sua promessa, as suas promessas pactuais. E o ponto é que, embora aquela igreja fosse uma igreja como considerada pelo próprio Senhor Jesus como uma igreja de pouca força, uma igreja fraca, aquela igreja era alvo do cuidado do Senhor, alvo das promessas do Senhor, porque Ele era um Deus santo e verdadeiro, Ele cumpriria as suas promessas, Ele não abandonaria aquela igreja, Ele não se cansaria dos seus pecados, da sua fraqueza, Ele manteria a sua promessa e fidelidade. Portanto, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui de início é que a nossa performance, a nossa própria obediência, performance, não é a vara de medir por meio do qual Deus mantém ou não a sua fidelidade e cuidado para conosco. Paulo escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,13, ele diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Deus, meus irmãos, não é fiel a nós, Ele não é fiel a mim. Ele é fiel à sua palavra, às suas promessas pactuais. Muitas vezes nós podemos, meus irmãos, lutar contra pecados e em meio às nossas fraquezas, em meio aos nossos muitos pecados, nós podemos imaginar que Deus se cansou de nós, que Deus não quer saber mais de nós, que Ele perdeu a sua paciência, que Ele não se interessa mais conosco. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que Deus não é como nós, seres humanos. Se alguém falha conosco, nós podemos até perdoar uma vez ou duas vezes, mas na terceira nós já nos cansamos da outra pessoa. Nós já não queremos saber mais de ninguém. Mas Deus não é assim. Deus, Ele é fiel àquilo que Ele mesmo prometeu. Uma vez que Ele tem um pacto conosco, um pacto com a sua igreja, uma aliança conosco, Ele não nos abandonará. Ele permanecerá fiel e verdadeiro, sempre disposto a cuidar da sua igreja. E esse é o ponto. Embora aquela igreja fosse fraca em seus pecados, fraca na sua performance, talvez, o Senhor Jesus jamais a abandonaria, Ele seria fiel à sua promessa. A terceira característica, meus irmãos, que Jesus se define aqui é como aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui, meus irmãos, provavelmente Jesus esteja fazendo uma referência aqui a Isaías, número 22, capítulo 22, versículos número 22 também. Lá vai dizer assim: naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Lá no contexto, meus irmãos, de Eliaquim, aqui de Isaías, capítulo 22, esse homem chamado Eliaquim, ele recebe a chave do palácio real. Eliaquim era uma espécie de mordomo, o administrador das coisas do rei. Ele representava o rei, ele tinha a autoridade, ele exercia a autoridade em nome do rei. E a ideia é de que, como portador da chave do palácio real, Eliaquim tinha ali a autoridade para admitir ou excluir as pessoas do acesso ao rei. Ele tinha essa autoridade como portador da chave do palácio real. Jesus aqui, portanto, ao se definir aqui como aquele que possui a chave de Davi, ele está apontando ali para a casa de Davi, ou fazendo uma referência aqui ao seu reino messiânico. A ideia de que é ele quem controla as chaves do reino messiânico, do seu próprio reino, do reino de Deus. É ele quem concede ou não acesso ao seu reino, ao reino de Deus. E é interessante que Jesus, lá em Mateus capítulo 16, ele confiou as chaves desse reino à sua própria igreja, quando ele diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. É interessante que o próprio Senhor Jesus deu à igreja a autoridade para admitir pessoas no seu reino ou para mesmo excluir aqueles impenitentes
não é verdade? Por meio da disciplina do seu próprio reino. No contexto aqui, meus irmãos, a ideia é de que provavelmente os judeus ali, os inimigos da igreja de Filadélfia, eles tenham talvez excluído da sinagoga dali de Filadélfia aqueles crentes da cidade de Filadélfia. Ou seja, os judeus eles acreditavam aqui no contexto que eram eles que detinham a autoridade para definir quem pertencia ou não ao povo de Deus. E Jesus, ao se afirmar aqui como aquele que tem a chave de Davi, ele está dizendo que era ele, que é ele que possui essa autoridade de admitir a pessoas no seu reino ou não admitir. Ponto, portanto, meus irmãos, que por mais que aqueles crentes fossem rejeitados, aqueles crentes fossem discriminados e fossem privados de acessar a sinagoga ou outros lugares, era Cristo quem garantiria uma porta aberta, né, a entrada certa daqueles crentes no reino eterno e final de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós nunca devemos nos desanimar ou nos deixar esmorecer em meio ao sofrimento e à perseguição. Por mais rejeitados, né, ou discriminados que nós possamos ser, por mais que sejamos privados de muitas coisas nesse mundo por conta da nossa fé, de sermos fiéis ao Senhor, o ponto, meus irmãos, é que o reino de Deus ele é certo e seguro para nós. Por mais que o mundo ou os ímpios possam nos privar de muitas coisas, meus irmãos, eles jamais nos privarão da porta do reino de Deus, do reino dos céus, meus irmãos. Como diz o texto aqui, é que aquilo que ele abre, ninguém fechará, e o que ele fecha, ninguém abrirá, né? São os ímpios que terão ali a porta do reino fechada contra eles, que jamais entrarão, aqueles ímpios impenitentes. E para nós, meus irmãos, essa entrada, ela é certa e ela é segura, ela jamais será fechada para aqueles que forem fiéis ao Senhor Jesus. No versículo 8, continuando, o texto diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É interessante, meus irmãos, que Jesus aqui ele faz a referência aqui a uma porta aberta colocada diante daquela igreja. Aqui os estudiosos, eles falam a respeito de duas possibilidades de interpretação a respeito dessa porta aberta. A primeira possibilidade é de que essa porta aberta, que colocada por Jesus diante daquela igreja, fosse uma referência ali a uma porta de oportunidade para a pregação do Evangelho, uma porta de evangelização aos gentios. Isso porque no Novo Testamento essa ideia de porta aberta é muito utilizada especialmente pelo apóstolo Paulo, para exatamente fazer referência a uma porta, a uma oportunidade para a pregação do Evangelho. Lá em Colossenses 4, capítulo 3, diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Lá em Atos, capítulo 14, versículo 27, diz: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E lá em 1 Coríntios, capítulo 16, diz: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Portanto, a ideia aqui, meus irmãos, é de que existe a possibilidade que Cristo tenha colocado diante daquela igreja uma oportunidade para difundir o Evangelho. Apesar da sua pequenez, da sua pouca força, aquela igreja era considerada uma igreja fiel e que, portanto, pregaria com fidelidade para o mundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E assim como a cidade de Filadélfia, como dito no início, era conhecida como uma cidade de portas abertas e que, portanto, ela era caracterizada ali por levar a cultura grega para o Oriente, por meio da sua rota comercial, onde ela estava localizada. A ideia aqui de que, da mesma maneira, aquela igreja, ela era uma igreja de portas abertas, uma igreja que, por meio da sua fidelidade e pregação, ela levaria o Evangelho do Senhor Jesus para o mundo. A segunda possibilidade de interpretação dessa expressão aqui, porta aberta, talvez seja uma referência à entrada garantida daquela igreja no reino de Deus. Nós vimos no contexto anterior, aqui no versículo anterior, que o texto fala sobre uma chave, a chave do reino de Deus. E chave combina com porta. A ideia, portanto, é de que, ao colocar uma porta aberta
diante daquela igreja, a ideia de que o Senhor coloca diante daquela igreja, apesar da sua fraqueza, apesar da perseguição dos judeus, uma entrada garantida no reino de Deus. A ideia de que por mais que os judeus os persigam, por mais que eles os discriminem, por mais que ele faça tudo contra vocês, a ideia é vocês entrarão no reino de Deus certa e seguramente, porque uma porta é colocada diante de você. E é interessante que o texto diz que essa porta aberta ninguém pode fechar. A ideia é de por mais que os judeus, Satanás ou qualquer pessoa possa tentar impedir ou fechar essa porta, eles jamais conseguirão. Ninguém poderá fechar essa porta. O texto também fala que essa igreja, vamos continuando o texto, que tem pouca força, ou seja, aquela igreja, provavelmente, meus irmãos, ela era talvez pequena em tamanho, talvez pequena em influência na cidade, como nós vimos, juntamente com Esmirna, era a igreja, a menor igreja em termos de importância no contexto ali da cidade, da região ali da Ásia Menor. Talvez aquela igreja fosse uma igreja com pouca estrutura, ou com poucos recursos financeiros, ou talvez fosse uma igreja pequena ou com pouca força por conta da sua constante luta contra os seus próprios pecados. O ponto é, meus irmãos, que aquela igreja era uma igreja de fato ali desprezada. Aos olhos do mundo, é uma igreja sem importância, insignificante aos olhos da cidade. Segundo alguns comentaristas, essa igreja aqui ela era composta principalmente, em sua grande maioria, por pessoas pobres ou escravas. E talvez por esse motivo ela fosse considerada, de fato, uma igreja com pouca força, com pouca influência, com pouca importância aos olhos daqueles que eram de fora. Mas apesar da sua pouca força, reparem o que Cristo diz a respeito dessa igreja logo em seguida. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É possível aqui que aquela igreja tivesse sofrido durante algum tempo anterior aqui uma perseguição por parte dos próprios judeus, né? Mas tenha se mantido aqui fiel ao Senhor Jesus. A palavra aqui, guardar, né, não significa estar escondido, né? Colocar numa gaveta e esconder, como nós escondemos alguns objetos. A ideia aqui é proteger da subversão. A ideia é guardar do erro. Em meio à perseguição, ao invés daquela igreja negociar o evangelho, diluir o evangelho, aquela igreja se manteve fiel em meio à perseguição. Ela protegeu o evangelho da subversão, ela guardou o evangelho do erro. No versículo 9, Jesus continua dizendo: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. É interessante, meus irmãos, que aqui Jesus ele faz referência à chamada sinagoga de Satanás e àqueles que se declaram judeus e não são. Na cidade de Filadélfia, meus irmãos, existia uma sinagoga que era frequentada ali pelos judeus, por aqueles judeus que perseguiam a igreja. E por perseguirem a igreja e por rejeitarem o Messias ali, essa sinagoga, na verdade, é chamada por Jesus de uma sinagoga de Satanás. A ideia é de que aqueles judeus estavam a serviço de Satanás, eram usados como um instrumento de Satanás. E eles que se declaravam judeus, Jesus diz que eles estavam mentindo. A ideia é de que os judeus eles se declaravam os únicos, os verdadeiros e legítimos filhos de Deus. E a ideia é de que, por fazer tudo o que fazia contra aquela igreja, aqueles judeus estavam, na verdade, demonstrando serem mentirosos. Mentirosos. Essa é a ideia aqui. Jesus está fazendo uma distinção aqui, portanto, entre o judaísmo interior, o verdadeiro, e aquele judaísmo falso, meramente exterior. Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29, Paulo trata de um problema semelhante, quando ele diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ponto, meus irmãos, é que os verdadeiros judeus são o povo do Messias.
a igreja de Deus, o verdadeiro Israel espiritual, composto, portanto, tanto de judeus quanto também de gentios. A ideia, meus irmãos, é que aqueles judeus, eles se valiam do nome, da tradição, para, portanto, se promoverem como os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que eram, de fato, salvos verdadeiramente. E quantas vezes, meus irmãos, nós podemos também cair no mesmo erro ao acharmos que, pelo fato de termos o nome de cristão, nós estamos a salvo. Nós somos crentes verdadeiros. Quantos crentes nominais não existem por aí, que se valem de um nome para se mostrarem e para se defenderem como cristãos verdadeiros? Isso não é verdade. É a nossa prática de fé, é a nossa vida com Deus verdadeira, vivida na luta contra o pecado, quem de fato as nossas boas obras, as nossas obras verdadeiras que demonstram o fruto da nossa vida cristã, são elas que de fato atestam que nós somos verdadeiros filhos de Deus, e não o nominalismo no qual muitos se apoiam. Essa é a verdade. E a respeito desses falsos judeus aqui, meus irmãos, Jesus vai dizer o seguinte: eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. É interessante que a palavra eis aqui, ela aparece 2 vezes no texto, ela significa olhe, preste atenção, preste atenção. A ideia aqui é, olha, preste atenção, porque a respeito desses judeus eu farei algo, desses seus inimigos eu farei alguma coisa. Ele diz que eles virão, eles se prostrarão aos pés daquela igreja e reconhecerão que Jesus os tinha amado. É interessante que essa linguagem de prostração, de reconhecimento, ela fora muito usada no Antigo Testamento, especialmente em Isaías, para descrever ali o triunfo de Israel sobre os seus inimigos gentios, para descrever ali a humilhação do povo gentio, inimigo dos judeus de Israel na época, ali, e também para descrever a conversão desses inimigos gentios na época e a salvação destes à fé de Israel e ao Deus de Israel. Lá em Isaías capítulo 60, versículo 14, vai dizer assim, olha que interessante a linguagem de prostração, como se assemelha aqui. Ela diz assim: também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. E lá em Isaías 45, versículo 14, vai dizer assim: diante de ti se prostrarão e te farão as tuas súplicas, dizendo, só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Segundo essas passagens aqui, meus irmãos, nós vimos que o povo inimigo dos judeus, de Israel, lá do Antigo Testamento, eles se prostrariam e reconheceriam o seu erro e se converteriam, reconheceriam a grandeza do Deus de Israel, do Deus daqueles judeus. E o ponto aqui em Apocalipse é que o Senhor Jesus ele reverte o quadro. A situação aqui é invertida. De que maneira? Agora, uma vez que aqueles judeus aqui de Filadélfia que são os inimigos da igreja, composta também por gentios, são os judeus aqui em Apocalipse que se curvarão, que se prostrarão aos pés dos gentios, povo de Deus, da igreja do Senhor. Não é como em Isaías, que eram os gentios inimigos que se prostrariam perante os judeus ou Israel, mas aqui são os judeus que são os inimigos do povo de Deus que se prostrarão perante a igreja do Senhor, perante o povo de Deus, e eles é que seriam humilhados e também reconheceriam, portanto, que o Senhor Jesus, como diz o texto, os amou, a ideia de que eles reconheceriam que o Senhor Jesus estava do lado deles, do lado da igreja, do lado daqueles crentes. E reparem que o texto diz no início que seriam alguns judeus que se reconheceriam, o seu erro e que se prostrariam perante aquela igreja. A ideia, meus irmãos, portanto, é de que alguns daqueles judeus se converteriam, assumiriam a fé do povo de Deus, a fé a igreja. Isso faz sentido se nós entendermos a ideia aqui de porta aberta, como vimos, como uma oportunidade para a pregação do Evangelho. A ideia de que aquela igreja, como uma porta aberta, fielmente pregando o Evangelho, ela alcançaria até os seus inimigos.
até os inimigos daquela igreja, aqueles judeus, pelo menos alguns deles, como diz o texto, seriam convertidos, seriam salvos por meio da pregação fiel do Evangelho. Seriam tanto humilhados, como também seriam, de fato, convertidos à fé daquela igreja. A ideia, portanto, meus irmãos, é que aquela igreja, de fato, seria uma porta aberta, fiel, ali na pregação do Evangelho, àquela igreja. Alguns entendem que essa ideia de prostração também poderia fazer uma referência ao juízo de Deus. A ideia de que, reparem que o texto diz que aqueles judeus inimigos se prostrariam não perante os pés dele, Jesus, mas perante os teus pés, como diz o texto, ou seja, está fazendo referência à igreja. Prostrariam-se perante os pés daquela igreja. A ideia é que, portanto, que uma vez que nós sabemos que, como Paulo mesmo diz, né, que nós havemos de julgar o mundo, ou seja, nós participaremos do julgamento de Deus, no julgamento de Cristo, nós julgaremos juntamente com Ele, a igreja será chamada a julgar juntamente com Cristo o mundo. A ideia de que a ideia de prostrar-se aos pés, a ideia de que nós exerceremos juntamente com Cristo juízo sobre os ímpios ou os inimigos. O ponto é, meus irmãos, que é verdade que nós devemos orar ao Senhor para que Deus exerça o seu juízo contra os nossos inimigos. Nós podemos orar ao Senhor para que Ele traga justiça à nossa vida, né? E traga justiça contra os nossos inimigos e contra os ímpios. Mas é também verdade, meus irmãos, que nós devemos também orar pela conversão dos nossos inimigos. Lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, o texto traz aqui a oração que algumas almas ali, vítimas ali da opressão, né, e da injustiça, clamavam ao Senhor Deus, né, sobre a vingança que Deus deveria e poderia fazer contra aqueles que morreram pelo nome de Cristo. Lá o texto vai dizer assim, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Reparem que a oração aqui dessas almas é por vingança, é por justiça. Nós podemos orar também por essas coisas. Lá no livro dos Salmos, nós vemos como o salmista, ele por diversas vezes ora para que o Senhor faça justiça. Lá no Salmos número 94, versículo 1 ao 3, vai dizer assim: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá paga aos soberbos. Reparem como que nós podemos orar ao Senhor para que Ele exerça, assim, a sua vingança no seu tempo, na sua hora. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, a palavra do Senhor também ela faz muitas referências à oração pela salvação dos nossos próprios inimigos. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43, o Senhor Jesus diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 28, diz: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. É verdade, meus irmãos, que diante de tanto sofrimento, tanta injustiça que nós vemos em nosso meio, no meio político, por meio das decisões políticas ou do judiciário, como nós temos visto, é verdade que nós somos tomados de um sentimento de impunidade, né? de fato de raiva, enfim, de contrariedade. Mas o ponto meus irmãos, que nós mesmo assim devemos orar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia dos nossos inimigos, daqueles que nos caluniam, daqueles que nos perseguem. Irmãos, quão gloriosa nós vimos, né, no texto da palavra do Senhor, foi a conversão do apóstolo Paulo, não é verdade? O apóstolo Paulo, um grande inimigo do Evangelho, da igreja, como a sua conversão trouxe tantos benefícios para a igreja do Senhor. Portanto, meus irmãos, que nós tenhamos também esse sentimento de nos irar contra a injustiça, de pedir a Deus que traga o seu juízo, mas também que nós oremos pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam, para que o Senhor Jesus também traga a conversão à vida dos nossos inimigos. No versículo 10, meus irmãos, o Senhor Jesus agora vai elogiar aquela igreja por conta da sua perseverança. Ele vai dizer assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam
sobre a terra. É interessante, meus irmãos, que Jesus aqui, ele diz que uma vez que aquela igreja, ela guardou a palavra da sua perseverança, né, ela fora fiel em meio à perseguição dos judeus ali, ele também aguardaria da chamada aqui hora da provação, que haveria de vir não só contra aquela igreja, mas também sobre o mundo inteiro, fazendo aqui uma referência aos ímpios, né, aqueles que habitam sobre a terra. Segundo alguns estudiosos, essa hora da provação aqui, ela faz referência talvez não a um período específico, mas sim a todo o período de provação e sofrimento da igreja do Senhor, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, todo esse período marcado por tribulação, por sofrimento, o que pode incluir também ali aquele período que precederá a volta do Senhor Jesus, conhecido aqui como a grande tribulação. Essa expressão aqui, guardarei da hora da provação, essa palavra guardarei aqui não significa retirar ou livrar, como entendem alguns dispensacionalistas, né? Da ideia de que na grande tribulação a igreja não passaria por esse sofrimento, ela seria retirada do mundo, ela seria livrada. A ideia aqui de guardar é de preservação espiritual, é de proteção espiritual. Ainda que a igreja sofra no período da grande tribulação ou sofra durante as perseguições desse mundo, a ideia é de que o Senhor Jesus sempre a guardaria espiritualmente. Ele preservaria a sua igreja. A ideia é de que, por mais que o martírio venha, por mais que a morte aconteça, por mais que aquela igreja fosse de fato perseguida e morta, a ideia é de que espiritualmente o Senhor sempre guardaria a sua igreja, protegeria o seu povo, garantiria a entrada no reino de Deus. Essa é a ideia. A ideia é semelhante ao que Jesus diz lá em João capítulo 17, versículo 15, não peço que os tires do mundo, assim que os guardes do mal. A ideia aqui é a mesma, a ideia de guardar do mal aqui, né? E o texto diz que essa perseguição aqui, nessa provação, essa hora da provação, ele diz que há de vir sobre o mundo inteiro, né? A ideia aqui, mas é interessante, que essa mesma hora da provação, ela seria destinada tanto à igreja, a ideia de que a igreja sofreria nesse momento, por meio da perseguição, do sofrimento, mas o propósito para com a igreja seria diferente do propósito para com o mundo. A ideia de que essa hora da provação serviria para o fortalecimento, para a provação da igreja, que seria guardada espiritualmente. Mas para o mundo, essa mesma hora da provação serviria ali como juízo, como punição, como condenação. Reparem como que Deus ele pode usar o mesmo sofrimento, o mesmo período de sofrimento, ou a mesma situação com propósitos diferentes, para provar uns e para punir outros. Lembra do contexto ali das pragas do Egito, onde para Faraó e para o povo egípcio, aquelas pragas foram de fato usadas ali, serviram como juízo para Faraó e para os egípcios. Mas aquele período como um todo não deixou de ser um período de grande provação para o povo de Deus. Quando nós pensamos, por exemplo, na pandemia, né? Por que não pensar que o Senhor poderia ter usado a pandemia da Covid com múltiplos propósitos? Talvez para punir uns ou para provar outros. Deus, na sua soberania, ele usa do sofrimento para diversos propósitos diferentes. E nós vemos aqui que essa hora da provação, ela, de fato, ela seria destinada aqui, usada tanto para a igreja quanto para os que habitam, como diz o texto, sobre toda a terra. É interessante como o Senhor ele é soberano naquilo que ele faz. Ele faz as coisas segundo ele mesmo entende, e ele faz as coisas segundo o seu bem e bom propósito para a sua igreja. Quantas vezes a gente vê coisas acontecendo ao nosso redor, nós não temos aí de fato a compreensão exata do porquê as coisas acontecem, porque o sofrimento acontece, porque o mal tem vindo dessa maneira ou daquela maneira. Mas o Senhor, meus irmãos, ele tem todo o seu propósito definido, desde antes da criação do mundo, para o bem do seu povo, para o bem da sua igreja. Versículo número 19 vai dizer assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É interessante que no capítulo 22 de Apocalipse, Jesus afirma por 3 vezes que ele vem sem demora. Lá vai dizer assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado
aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Lá em versículo 12 desse mesmo capítulo, 22, vai dizer: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E lá no versículo 20 diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A ideia, meus irmãos, portanto, é de confortar aquela igreja. A ideia é de que aquela igreja, meus irmãos, sofrendo a perseguição, sofrendo por conta dos judeus, ali eles seriam, de fato, reconfortados ao saber que o Senhor viria sem demora. E o que o Senhor aqui exorta aquela igreja que ela conserve o que ela tem, a ideia de que ela se mantenha fiel à pregação do Evangelho, se mantenha fiel como ela tem se mantido até aqui. E ele diz assim: para que ninguém tome a sua coroa. A ideia de coroa que nós já vimos aqui no capítulo 2, que Jesus já fizera referência ali à coroa da vida, né? Ali fazendo referência ali à salvação, à vida eterna. Essa coroa aqui, essa imagem da coroa, é uma alusão ali ao prêmio que o vencedor dos jogos na época ele recebia, né? E Jesus faz referência a essa coroa da vida, né? A vida eterna, a salvação. E a ideia de tomar a coroa não significa aqui que algum crente fiel, eleito pelo Senhor, possa perder a salvação. Não é nada disso. A ideia aqui é de que, no contexto da época ali dos jogos, por exemplo, a única pessoa que poderia tomar a coroa de um outro atleta seria o seu adversário. A ideia de que se o seu adversário ganhasse em seu lugar, ele tomaria o prêmio, né? E aqui no contexto, uma vez que são os judeus aqui, inimigos daquela igreja, que acham, que pensam estar na corrida e veem os crentes como seus adversários, a ideia aqui é de que os judeus eles deveriam ser firmemente resistidos pelaquela igreja. A ideia de que eles seriam ali aqueles que poderiam tomar a coroa, digamos assim, ou servir de tropeço contra aquela igreja. A ideia, meus irmãos, Jesus está fazendo aqui uma exortação à perseverança. A ideia aqui é o seguinte: olha, tendo em vista que a coroa, a vida eterna, é o bem mais precioso, é o bem mais valioso, a ideia é: façam de tudo para se manterem firmes contra os seus inimigos, para se manterem firmes e perseverantes, guardando a palavra. A ideia é de exortação à perseverança. Essa é a ideia. Não é uma ideia de a possibilidade de perda de salvação. A ideia é o contrário, é de perseverança contra os inimigos, contra aqueles que promovem o erro, contra os nossos adversários, a fim de alcançar a salvação. Essa a ideia aqui. E no 12:13, Jesus encerra dizendo assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante, meus irmãos, que Jesus aqui, ele sempre faz uma referência aqui agora, no final de cada carta, ao vencedor. Ele faz sempre uma promessa ao vencedor. E é interessante que Jesus aqui, nessa carta, ele faz, ao longo de toda a carta, do começo ao fim, no total ele faz 7 promessas àquela igreja. É a igreja com o maior número de promessas, né? Segundo um comentarista, ele vai dizer assim, Grant Osborne, abre aspas, como acontece com Esmirna, as igrejas que parecem ser as mais fracas, caracterizadas por fidelidade em lugar de sucesso, são aquelas que têm as maiores recompensas, as maiores promessas. Interessante como que a igreja, por mais fraca que fosse, por mais irrelevante que fosse no contexto da sua época, essa igreja fora a que recebera mais promessas do Senhor. A promessa que ele diz aí, começando pela segunda, diz que ele gravaria o nome do Senhor, do seu Deus, e o nome da cidade do seu Deus sobre ela, ali a nova Jerusalém, sobre aquela igreja, sobre aquele vencedor, né? É interessante que no Antigo Testamento, né, os israelitas também eram considerados ali como portadores do nome de Deus. Lá em Números 6:27 vai dizer assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu o abençoarei. Lá em Deuteronômio 28:10 vai dizer: e todos os povos da terra verão que és chamados pelo nome do Senhor, né, e terão medo de ti, lá no texto. A ideia de ter o nome de Deus gravado, meus irmãos, no Antigo Testamento e agora aqui também, é de pertencimento, é de posse. A ideia de que
aquela igreja, aquele vencedor, aquele que for fiel, ele pertencerá a Deus por toda a eternidade. E a ideia de colocar também, gravar o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, né, é uma maneira simbólica, né? E a ideia é de que os crentes terão, de fato, uma nova cidadania no reino de Deus. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Paulo fala sobre essa cidadania, nessa pátria, quando ele diz que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos do Salvador, o Senhor Jesus. Essa ideia, né, de pertencimento, nessa Jerusalém que descerá do alto, nessa Jerusalém, ou seja, Deus morará com os homens, né? Ele habitará com os homens. Essa ideia, e nós teremos uma nova cidadania, a cidadania celestial, que já temos, na verdade, né? E teremos eternamente com o Senhor Jesus. E a outra promessa que ele diz era: falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. É interessante que lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a igreja é tratada como a coluna e alicerce da verdade. A ideia de coluna aqui traz a ideia de firmeza, né? Na verdade, uma coluna, ela traz uma ideia de estabilidade, de firmeza, né? De segurança. E como nós vimos, a cidade de Filadélfia era marcada por instabilidade, por falta de firmeza, né? Por falta de segurança, por conta dos terremotos que muitas vezes lá aconteciam. Então, o povo da cidade, também a igreja que morava ali, ela estava acostumada com a instabilidade, com a insegurança, com a vulnerabilidade. E aí um autor, achei essa frase interessante, comentando o texto, ele vai dizer assim: devemos lembrar que tanto a cidade, por causa dos terremotos, quanto a igreja, por causa da perseguição, nunca haviam sentido segurança e estabilidade. De modo que essa promessa deve ter sido muito bem-vinda. Essa promessa, portanto, meus irmãos, diz respeito de fato ao lugar permanente, estável, seguro no reino de Deus. A ideia de que no reino de Deus, nos céus, a igreja estará para sempre segura, estável. Lembra que o texto diz aqui para a gente, né? E daí jamais sairá. Um comentáriozinho no final do texto, né? E daí jamais sairá. No contexto da cidade de Filadélfia, os moradores, por vezes, eles, por causa dos terremotos, eles se mudavam para o campo. Eles saíam da cidade. E aqui a ideia de que, por causa da estabilidade, da segurança do reino de Deus, a ideia de que nós de lá jamais sairemos, permaneceremos estáveis, seguros com o Senhor Jesus. E esse mesmo autor, o Grant Osborne, ele diz assim: Jesus está prometendo que eles estarão seguros na cidade de Deus e nunca serão desalojados de suas casas. No presente, suas vidas são caracterizadas por incertezas, fraquezas, pouca força, eles sofrem prejuízos físicos, perseguições externas, mas no futuro terão a segurança que tanto anseiam. Meus irmãos, encerrando o nosso texto, o nosso sermão, nós vimos aqui, meus irmãos, a respeito de uma igreja caracterizada por Jesus como uma igreja de pouca força. Uma igreja que, embora de pouca força, essa igreja se mantivera fiel ao Senhor. E essa fidelidade aqui, meus irmãos, portanto, fora digna de muitos elogios e promessas por parte do Senhor Jesus. E é interessante, meus irmãos, que quantas vezes nós estamos preocupados, meus irmãos, muito mais em sermos extraordinários, em querermos ser grandes demais, do que em sermos fiéis ao Senhor. Meus irmãos, se nós não fomos tão bons quanto nós achamos que somos, e se nós, portanto, não fomos tão reconhecidos como nós gostaríamos de ser, e se a nossa performance, meus irmãos, não for tão boa quanto nós gostaríamos que fosse, e se nós não alcançarmos o cargo que nós tanto almejamos, a pergunta é: nós permaneceremos fiéis ao Senhor? Nós permaneceremos fiéis a despeito da nossa pouca força? Nosso problema, às vezes, é que nós queremos ser protagonistas. Nós queremos ser grandes, extraordinários. Nunca queremos ser coadjuvantes. Mas reparem, meus irmãos, que o único protagonista da história é o Senhor Jesus. Todos nós somos meros coadjuvantes. A pergunta é: nós permaneceremos fiéis, ainda que com pouca força, ainda que pequenos? Deus não se importa, meus irmãos, se somos fracos ou pequenos. É claro que quanto mais fortes que possamos ser, será uma bênção sermos cada vez mais fortes, mais santos, é verdade.
mas Deus não se importa se nós somos fracos. Deus se importa se nós somos fiéis a Ele. Deus não nos chama ao sucesso, Deus nos chama à fidelidade. Talvez nós olhemos para nós, por conta dos nossos muitos pecados, nós desanimamos. Ou talvez nós olhemos para nós e não encontramos muitas vezes o nosso lugar ou o nosso dom para servir a igreja. Nós nos sentimos tão pequenos, tão fracos. O ponto é, meus irmãos, nós estamos sendo fiéis ao Senhor, por mais fracos e pequenos que nós sejamos. Isaías capítulo 42 vai dizer que Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Um pregador conhecido, Paul Washer, certa vez ele diz assim uma frase, ele diz que não existem grandes homens de Deus, só há pobres, fracos, pecadores que têm um grande e misericordioso Deus. Interessante que, certa feita, o reformador Martinho Lutero, comentando sobre os seus escritos, a sua pregação e o impacto da sua pregação na reforma, ele diz assim, eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz nada. Ele conclui, a palavra fez tudo. Martinho Lutero não atribui o sucesso da reforma ao seu suor, ao seu trabalho, à sua grandeza como reformador. Ele atribui a palavra do Senhor. Ele era pequeno, a palavra do Senhor era grande, o Senhor era grande, o Senhor Deus era grande. Portanto, meus irmãos, por mais fraco, pequeno que nós sejamos, que nosso compromisso, a nossa preocupação seja única e exclusivamente em sermos fiéis ao Senhor. Isso bastará, meu irmão, isso será suficiente. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.